A paz do Senhor, gente. Dia 219. Jeremias, capítulo 6. Vamos lá? De óculos é até melhor. Capítulo 6, versículo 1. Fuja para um lugar seguro, o povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham um sinal em Bet-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com os seus rebanhos. Amarram as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite. Destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade! Ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como se faz com quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles estão obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda. Já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculos diante deste povo,
Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor: veja, um exército vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montando os seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles, e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós. Dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam os campos não saiam os campos nem atendem. Deixa eu ler de novo, 25. Não saiam aos campos nem andem. Eu tô falando atendem toda hora. Andem pelas estradas. Deixa eu ler de novo. Não saiam aos campos nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine. Eu li embolado esse provador do meu povo, não saiu, deixa eu ler de novo, versículo 27 para frente. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força, para separar o chumbo com o fogo. Mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido,
eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos? Para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde de seus corações. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações. Deixa eu ler de novo. Corações maus. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para a frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando vocês lhe disser... Não, é o contrário. De novo, 27. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Os de Judá fizeram o que eu versículo 30. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem o afugente. E não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, nas cidades de... Deixa eu ler de novo. 34.
Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Capítulo 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu, que eles amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados. Antes se tornarão estercos sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida. Em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Versículo 6. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio... Não, de novo. Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências. Eu agarrei exigências. Por quê, né? Desculpa aí. Eu agarrei ontem e tô agarrando de novo. Mas o meu, de novo, lá, 7, finalzinho do 7, parte B. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha. Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Versículo 12. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se. Fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a pecar. A perecer, né? Pecando. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra Ele.
Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Os resfolegar... Eita, eu não sei nem o que é isso. Quer tomar fôlego? Deve ser. Feliz de novo, 16. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Deve ser respirar fundo, né? Vamos de novo. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Por que eles me provocaram a ira? Eu não sei se esse aqui é o grito. Acho que não é o grito, mas não. Já é Deus falando. Por que eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Amém? Resfolegar, recuperar o ar, o fôlego, respirar com dificuldade, a fadiga, alentar-se, repousar. É ficar ofegante, resfolegar. Resfolegar. Se eu falar isso, eles vão falar que está errado, mas está na Bíblia. Resfolegar. Pode ser até amanhã.